Olha o que a Bíblia diz. Que toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o seu ensino, para a sua repreensão, correção. Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, para que a mamãe de Deus seja apto e plenamente preparada para toda boa obra. Quero te fazer uma pergunta, mamãe, eu quero que você responda aqui nos comentários. Você acha que educar o seu filho é uma obra preciosa? Você acha que educar o seu filho faz parte do toda boa obra? Ou você acha que não? Ou você acha assim que é algo irrelevante, que tanto faz, que Deus não se importa com isso? Para ele tanto faz se você educar ou não educar? Como assim? Se existe uma dádiva que Deus nos concede, essa dádiva, essa missão de educar os nossos filhos. Com certeza, quando a Bíblia diz que Ele quer te preparar para toda boa obra, Ele está falando da educação do seu filho. Ele está falando da educação que você precisa dar para ele, da maneira como você vai conduzir. Está falando da sua maternidade. E como nós temos hoje tantas pessoas distraídas, achando que não, nós temos que ir para a disciplina A e B, para a ciência, para aquilo que a psicologia diz, que o mundo diz, que é muito melhor do que qualquer coisa. Peraí, não sei se você sabe, mas eu estou finalizando, só falta entregar o meu trabalho de conclusão, uma pós-graduação em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Eu acredito que a ciência nos traga coisas válidas, é por isso que eu estudei. E traz coisas que são legais, ferramentas que são legais. Mas se a Bíblia diz que ela é útil para me instruir, para me corrigir, para me dar direção para toda boa obra, eu vou ousar crer que a Bíblia tem o que eu preciso. Outras coisas pode me dar auxílios práticos? Pode, com certeza, e é isso que eu ensino às minhas alunas. Mas eu não vou depositar minha confiança em coisas dessa terra. Mamãe, se você está aqui comigo nessa imersão, acredite em mim, Deus quer levar você a crer nessa palavra. Que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que toda mamãe de Deus seja apta e plenamente preparada para toda boa obra. Quero ler outro texto com você. 1 João 5,14. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que se você quer ter confiança, se você quer ter segurança, é você desejar a vontade de Deus na sua vida. Nós estamos falando sobre uma maternidade segura. Acredite em mim, eu não estou jogando conversa fora. Às vezes você está aqui e você fala assim, mas eu quero saber sobre desobediência, eu quero saber sobre birra, eu quero saber o que fazer com a teimosia do meu filho, fala logo. Eu quero te dizer que às vezes você está aí que nem o seu filho quando quer alguma coisa, você vai falando com ele, ele fala, mãe, mas eu quero isso logo. Você tem que falar, calma, primeiro eu vou te ensinar. Primeiro eu quero te falar isso. Hoje Deus está te falando, calma, nós já vamos entrar em assuntos mais práticos, mas primeiro você tem que colocar o seu coração alinhado ao meu coração. Primeiro você tem que entender isso. Primeiro você tem que saber qual é o seu propósito. Primeiro você tem que saber que o seu coração precisa estar confiando em mim. E a Bíblia diz que a sua confiança precisa estar nele. Porque se você confia nele, como diz 1 João 5,14, se você confia nele, se você confia na vontade dele, ele cumpre a sua vontade sobre você. Deixa eu te falar uma coisa, mamãe. A Bíblia diz que Deus ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Está lá em Jeremias 1,12. Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Eu quero te dizer que Deus não tem compromisso com a ciência. Deus não tem compromisso com a disciplina A ou B. Deus não tem compromisso com as dicas de Instagram que você vê. Mas Ele tem compromisso com a sua própria palavra. E eu quero fazer uma pergunta para você que coloquei aí na tela. Qual tem sido hoje a sua maior fonte de aprendizado, a sua maior fonte de inspiração? Mãe, eu quero trazer esse alerta para você em nome de Jesus. Várias vezes eu já falei sobre isso e quero falar de novo. Qual tem sido hoje a sua fonte de inspiração, de ensino, de aprendizagem, quando se trata da educação do seu filho? Porque eu sei que hoje nós estamos vivendo uma geração que nós nunca vimos, com um bombardeio de dicas, de informações sobre educação de filhos. Você começa a seguir já aparece anúncios de várias outras pessoas para você seguir. Você abre o Instagram, tem dica 1, dica 2, dica 3. Mas qual tem sido a sua principal fonte? Porque deixa eu te falar uma coisa.
Às vezes, hoje, a sua principal fonte de inspiração para você educar o seu filho tem sido as dicas do Instagram. Acontece que hoje, 90% das informações que você vê no Instagram, do post que você vê do Instagram, não tem como objetivo principal te instruir, de fato te ensinar, de fato te inspirar. Mas o grande objetivo dos posts do Instagram hoje é reter a sua atenção, fazer você compartilhar, fazer você engajar. Você está entendendo? E você está confiando, colocando toda a sua confiança, toda a sua expectativa, todas as suas cartas na educação do seu filho em um post do Instagram. Você abre o post do Instagram e você segue várias pessoas. Aí você segue uma pessoa que está falando para você fazer isso e aquilo. De repente ela começa a ensinar você o quanto é legal também ensinar o seu filho sobre a ideologia de gênero, sobre o respeito à homossexualidade, sobre ter dois pais e ter duas mães. De repente agora na época da eleição você vê ele defendendo valores, essas mulheres defendendo valores completamente contrários àquilo que nós cremos. Foi um grande alerta. Sabe, quando apareceu aí um monte de post defendendo algumas crenças completamente contrárias àquilo que nós cremos, sabe, eu confesso pra você, eu achei até bom, porque muitas vezes eu falo e as mães não acreditam. Gente, qual é a fonte desse ensino? Às vezes você segue uma pessoa e ela tá falando lá assim: olha, você não pode, você tem que falar palavras de afirmação para o seu filho. Então você tem que elogiar, você tem que falar palavras que sejam bom para ele ouvir, que ele se sinta encorajado. Mas de repente outra pessoa que você segue fala: olha, você não pode elogiar demais o seu filho, porque isso é muito ruim para ele, porque senão ele vai ser alguém dependente, viciado em elogio, dependente de aprovação dos outros. Você está seguindo duas pessoas, cada um fala uma coisa, e você fala: peraí, mas então eu vou elogiar? Eu não posso elogiar? Eu tenho que falar palavra de afirmação? Eu não posso falar? O que eu tenho que fazer? Você segue tantas pessoas, você vai formando aquele Frankenstein. Pega uma diquinha daqui, encaixa com outra diquinha daqui, daí eu falo uma coisa que você acha legal, daí você põe a minha dica com a outra pessoa que tem uma ideologia completamente contrária daquilo que eu ensino, daquilo que a Bíblia diz, e você vai formando aquele Frankenstein, aquela mistura de ideologias, de ensino. Você só vai viver uma maternidade segura se você tiver confiado naquilo que a Bíblia diz. 1 João 5,14, essa é a minha confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A maior confiança que você tem, a maior segurança que você tem, mamãe, é você seguir a vontade de Deus. É você ouvir a voz de Deus. Deus não tem compromisso com mais nada, a não ser com a sua própria palavra. Nós precisamos aprender a buscar como maior fonte de inspiração a palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e prática. Amém?